Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. E hoje é com uma honra enorme que nós recebemos Evandro Mota. Ele é engenheiro, mental coach e há mais de 40 anos atua no futebol. E ele foi da comissão técnica do Jorge Jesus no Flamengo. Já que a nossa série fala de propósito, a história do Evandro nos convida a começar perguntando: Evandro, para você, quais são os valores e os pilares que guiam você e sua carreira? Bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, muito bem acompanhado e procurando compartilhar algumas coisas que têm sido úteis para mim. Na minha vida, eu procuro seguir alguns valores, né? Servem para a vida pessoal e profissional. A primeira delas é a ética, é fundamental. Ética, honestidade, isso é fundamental. Humildade, deixa eu colocar o meu conceito de humildade, não é fazer voto de pobreza e roupa velha, nada disso. É aprender, é ter a capacidade, humildade de aprender, de saber que você não sabe tudo, que tem muita coisa ainda para ser aprendida, saber ouvir as pessoas, ter respeito pelas pessoas. Um terceiro valor é a evolução. Eu acredito que todos nós estejamos aqui nesse planeta para evoluir. E evolução significa aprender e colocar em prática o que você aprendeu, crescer. Um outro valor que eu procuro fazer muito é o desfrutar, porque muitas pessoas ficam querendo sempre algo a mais, algo a mais. É importante ter algo a mais, mas aprenda a amar o que você tem, a desfrutar o que você está vivendo. E o quinto é compartilhar. Quando você compartilha ideias, por exemplo, ela se expande e você também é beneficiado. Tudo isso eu faço, são valores que eu procuro seguir, estou sempre dentro desses limites, mas também com alguns pilares. Um pilar que é muito importante na minha vida e fui apresentado pelo professor Medina é a visão sistêmica. O segundo pilar é o equilíbrio entre papéis, entre atividades. Existe o Evandro profissional, o Evandro marido, o Evandro avô, o Evandro... Então, esse equilíbrio entre todos esses papéis, equilíbrio emocional, a confiança é fundamental na vida das pessoas, a confiança. A confiança tem a ver com você ter a habilidade para fazer o que você se propôs a fazer. Trabalho em equipe. Eu acredito muito nisso, não só na área esportiva, mas na vida. Você está com outras pessoas, a força do nós é muito maior do que a força do eu. E uma postura positiva na vida. Isso me ajuda muito. Então, são os meus valores e meus pilares que eu uso, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Uma experiência assim, ou experiências incríveis, né, dentro do esporte, particularmente no futebol. A Universidade de Futebol vem recentemente assim, estudando, né? A gente tem uma parceria com o Unicamp e é um dos temas que a gente tem buscado aprofundar, é um conceito desenvolvido pelo professor Alcides Scaglia e o João Batista Freire, de estado de jogo, né? E a gente tem procurado estudar esse estado e associado também com um conceito novo que chama estado de flow. Não é tão novo assim, mas ele também tem ocupado o espaço daquelas pessoas que tentam entender esses fenômenos de grupo no esporte e no futebol. Eu gostaria que você, dentro da tua visão, eu sei que você tem assim um monte de exemplos para dar, mas eu gostaria que você se referisse a alguns momentos que te marcaram, onde a equipe, dentro da partida, teve algo muito diferenciado, fruto daquela construção coletiva, do qual você é um dos protagonistas na criação desse ambiente, né, Evandro? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência única, né, que é quando o grupo tem um tal estado de coesão, de união, de foco e que resulta, né, nas conquistas inúmeras que
que você tem na tua carreira. Fala um pouco sobre isso. Ô Medina, com relação ao estado de jogo, pelo que eu tenho lido a respeito desse trabalho, tem a ver com qualidade de treinamento. Então, qualidade de treinamento é fundamental, é básico. Agora, eu gosto de observar, eu tenho assim, um pensamento crítico muito grande e gosto de observar algumas coisas. Por exemplo, fala-se muito que o jogador não gosta que seja interrompido nos treinamentos, que isso atrapalha. Depende. Se a interrupção for para falar coisas óbvias, o atleta não gosta. Agora, quando eu vejo e vi várias vezes Jorge Jesus interrompendo treinamentos e falando coisas e olhando para os jogadores, alguns fazendo assim com a cabeça. Ó. Então, é ótimo quando é interrompido e tem essa reação. Então, a coisa tem que ter uma flexibilidade para não perder a ideia central. Por exemplo, o estado de flow, na verdade, é uma teoria da década de 70, né? E eu sou engenheiro. Engenheiro, eu gosto muito de ser um decodificador com o objetivo de ter melhores resultados. Então, foi uma das coisas que eu andei estudando já há algum tempo. E o flow, na minha cabeça, é estar focado e feliz. Quando a pessoa está focada e feliz, ela está em alguma coisa associada ao estado de flow. É um estado de alta motivação, de alta concentração, de alta energia. E eu procuro desenvolver estratégias para conseguir esse estado no grupo. E uma das coisas que eu tenho feito com um resultado assim excelente é o de aprender a ressignificar algumas rotinas que já fazem parte do futebol. Que eu procuro preservar alguns códigos, rotinas, porque eu observo que dessa maneira os efeitos são melhores de quando a gente introduz novidades. Então, eu procuro estimular coisas assim, buscar o que faria valer a vida, valer a pena, realizar algo relevante que dê prazer e recompensas, associar o futebol a isso, saber aproveitar as oportunidades, abrir perspectivas. Então, você já começa a lidar com aquelas rotinas de uma forma diferente. O flow tem a ver com sentimento de clareza, saber o que precisa ser feito e quão bom você está fazendo aquilo. Então, quando você antes de um treinamento, você esclarece para o atleta o que vai ser feito, qual o objetivo daquilo, e o feedback é dado de imediato, instantaneamente, você começa a ter um funcionamento diferente. O sentimento de utilidade para a equipe. Então, isso vai além das fronteiras do ego, né? Pensar como equipe e não como eu-equipe. A gente preserva muito a convivência, ao invés da conveniência individual de cada atleta, a formação de rituais e rotinas. Então, num ambiente de trabalho, metas desafiadoras, mas realistas, que isso é importante. O ambiente de competitividade, isso no alto nível já existe. Qualquer treinamento que você faça, que haja você incentivando, isso desencadeia o processo. Desfrutar o caminho. Então, quando você começa a chamar a atenção para desfrutar o que está acontecendo, você já começa a colocar prazer no ambiente. Uma coisa que eu observo no flow é que há uma diminuição da autoconsciência. Isso me incomoda um pouco. Por quê? Porque hoje no futebol a gente vê muitos erros de decisão. Erros de decisão. Onde você precisa estar consciente, sim, naqueles momentos. Então, você pode minimizar os erros de decisão e isso faz com que você tenha um funcionamento melhor. Em 1978, 1979, eu li um livro muito interessante chamado Tênis Interior, do Tim Gallwey. Muito bom. E ele tem uma fórmula que eu nunca mais esqueci, Medina, que diz assim: o desempenho é igual ao seu potencial menos o quanto você se atrapalha. Então, quando você começa a trabalhar naquelas coisas que atrapalham esse funcionamento mais pleno, você começa a ter um funcionamento melhor. Então, eu associo o flow para desenvolver esse estado. A gente trabalha muito em termos de confiança, prazer ou paixão, como o Jorge Jesus gosta de chamar, crescimento. Quando você está se sentindo evoluindo, crescendo, você acaba criando esse campo. É claro que existe aquela parte do desafio e habilidade, que vai desde a apatia, né, tédio, relaxamento, até preocupação, ansiedade. O flow, na minha concepção, está preparado
é diferente de se sentir preparado. Muitas vezes o atleta está preparado, mas não se sente preparado. E é a gente focar um pouquinho mais no se sentir preparado. E aquela relação entre estado e desempenho. O nosso desempenho não é proporcional apenas ao talento que a gente tem, é proporcional, diretamente proporcional ao estado em que a gente se encontra. Quando você está bem, o seu desempenho é um. Quando você não está bem, o seu desempenho é outro. Então, por mais profissional que você seja, a gente procura trabalhar nessa direção que é feito o trabalho. Evandro, você poderia dar um exemplo, assim, se não do Flamengo, mais recente, talvez, né, por alguma questão? Do Flamengo? Um momento que você sentiu durante esse ano todo de tremendo sucesso que o Flamengo teve, né? Você poderia relatar um momento em que os jogadores todos estavam assim no máximo da tua plenitude coletiva para uma performance excepcional? Os 5-0 contra o Grêmio. Aquilo foi histórico. E como foi construído isso? Como foi construído aquilo? Aquilo foi uma construção gradativa, onde nós trabalhamos muito com feedbacks e o desfrutar cada momento. O Medina, a gente desfrutava cada treino. Então, eu vou te falar, eu vou abrir aqui, eu vou te contar o primeiro contato que eu tive com os jogadores. 3 minutos. Eu perguntei para eles, no vestiário, primeiro treinamento, eu gostaria de saber se grandes jogadores numa equipe garante título. Ajuda. Não estou perguntando se ajuda, estou perguntando se garante. Não, ok. Uma comissão técnica fantástica garante título? Não. Uma estrutura como essa que nós temos garante título? Não. Ter respeito profissional, pagamento em dia, tudo certinho, garante título? Não. Ter a maior torcida do Brasil ao nosso lado, garante título? Não. Mas ter tudo isso junto e não saber aproveitar, me desculpe. Então, você começa a conscientizar no dia a dia da importância do que está acontecendo naquele momento e aprende a desfrutar. E a gente vai desfrutando e aí chega num ponto máximo, que é o seguinte: você não consegue ter no mesmo ambiente prazer e pressão. Você não consegue. Ou o prazer está muito grande e a pressão parece diminuir, ou a pressão está muito grande e o prazer parece diminuir. A gente não fica esperando essa situação. A gente começa a cultivar o prazer desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. E aí, quando a gente, no dia a dia, em doses homeopáticas, vai colocando que todos ali estão fazendo a coisa que mais gostariam de fazer, que são poucas as pessoas que têm essa oportunidade e tal, então você vai incentivando o prazer. Junto, é claro, é óbvio, com um trabalho de excelência dentro de campo. Porque, se me perguntarem, como é que você define o trabalho do Jorge Jesus? Então, vamos lá. Ele tem um trabalho de gestão de excelência com liderança por exemplo. Ele é o gestor de excelência e um líder pelo exemplo. Então, quando você tem isso no dia a dia, tem uma estrutura de excelência e incentiva isso nas pessoas, o resultado é o que a gente viu aí ano passado no Flamengo. Beleza. Rafael? Vamos lá, Evandro. Evandro, você foi um cara você é multicampeão. Você ganhou no vôlei, no basquete, no futebol nem se fala, tem N títulos aí, né? E eu vejo você comentar muito sobre a questão da mentalidade de campeão, que é um dos escopos do seu trabalho aí, é gerar na equipe essa mentalidade de campeão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também abordasse um outro ponto. A gente não vê no Brasil equipes que se mantêm no topo por um longo período, ao contrário da Europa, né? Que muitas vezes a gente percebe times que têm uma hegemonia de 8, 9 anos, 7 anos, 6 anos. Você acha que a mentalidade do atleta brasileiro, além de todos os outros fatores também, que não vamos entrar nesse mérito, colabora um pouquinho para isso? Olha, eu aprendi com o professor Medina que é a visão sistêmica. Então, a resposta não é uma só. São vários fatores, são vários os fatores. Isso me marcou muito, Medina, marcou muito. Mas são vários os fatores. Agora, um deles é a gente não aceitar as frases que lacram a gente.
né? É difícil chegar no topo, mas permanecer é muito mais. Foi a primeira conversa que a gente teve esse ano quando se reapresentou no Flamengo, depois de ter ganhado o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Eu perguntei para eles: alguém aqui acha que já chegou no topo? Porque depois do topo só tem descida. Nessa armadilha a gente não vai cair, não, acreditar que chegou no topo. Então, e aí a gente, né, foi Taça Guanabara, foi Recopa, foi Supercopa e ganhamos o último título que podia ser ganho esse ano, que foi o Campeonato Carioca, porque esse ano não se disputa mais títulos, né? Só ano que vem, todas as decisões são ano que vem. Então, é importante você criar uma mentalidade de campeão. Porque antes de ser campeão, você tem que ter mentalidade de campeão, você tem que se alimentar como campeão, você tem que agir como campeão, treinar como campeão, fazer escolhas como campeão. Fazer escolhas como campeão é você decidir entre o prazer momentâneo ou a satisfação duradoura de ser campeão e poder contar isso o resto da vida. Então, você tem que fazer várias escolhas. E se você não estiver pensando como campeão, ou você acha que campeão é só na decisão, que você decide o título? Não, você começa a ser campeão muito antes. Então, isso foi assim, como você falou, na natação, no vôlei de praia, que eu tive o privilégio de trabalhar com dois exemplos, duas duplas, para mim, inspiradoras, Mônica e Adriana, Sandra e Jaqueline, que fizeram a final daquela Olimpíada. Então, eu sou um privilegiado, porque eu tenho aprendido, não só através do conhecimento explícito, que é aquele conhecimento tradicional, livros, cursos, etc., mas do conhecimento tácito, da experiência que eu tenho obtido trabalhando com tantos campeões. Eu sempre digo que em todas as áreas nós temos os astrônomos e os astronautas. O astrônomo, ele fica daqui olhando os astros, pode falar, perguntar o que você quiser que ele sabe responder, mas ele nunca foi lá. O astronauta já foi lá. Eu tenho uma atração muito grande pelo astronauta. Os dois são importantes. Os dois são importantes. Mas me atrai muito o astronauta. E eu tive o privilégio de trabalhar com muitos astronautas. E o privilégio de trabalhar com grupos que nunca tinham sido campeões e, ao longo de um processo, se transformar em campeões. Eu não sei quem aprendeu mais. Eu, ao longo dos processos, ou eles se transformando em campeões. Não, Evandro. Oi, Elô, deixa eu só matar uma curiosidade minha aqui, de amante do futebol, Evandro. Muito rápido. Em 2005, nós tivemos uma Copa do Brasil aí entre Fluminense e Paulista, cara. Não me lembra isso. Você é o coach das duas equipes. Como é que foi esse trabalho dessas 2 semanas aí? Como é que ficou a cabeça aí do Evandro? Foi a última vez que eu me submeti a isso, de trabalhar com mais de uma equipe numa competição. Porque, assim, eu já tinha tido experiências muito legais. Por exemplo, em 95, eu estava trabalhando com 2 equipes no Campeonato Brasileiro, uma na Série A e uma na Série B. O Atlético Paranaense na Série B e o Botafogo na Série A. Os 2 foram campeões. Pô, foi maravilha, caramba, comemorar 2 campeonatos brasileiros no mesmo ano. A final da Olimpíada, Mônica, Adriana, Sandra, Jaqueline, maravilha, pô, medalha olímpica, caramba. Agora, eu estava no Fluminense e um amigo meu, porque eu trabalhei com ele como jogador lá no Paulista, mentira, né? O Mancini. Poxa, Evandro, você não quer me ajudar? Tipo, pô, mas eu estou aqui no Fluminense com o Abel Braga. Aí eu fui falar com o Abel, olha, nas horas vagas, dá para eu fazer o trabalho? Pô, parceiro, isso não vai atrapalhar a gente, não. Não, ele está em outra chave, é um time lá do interior, não sei o quê, não, então tá bom. Aí começou, né? O Paulista eliminou o Cruzeiro, o Botafogo, Internacional, a coisa foi ficando séria. Até que chegou naquela final. E eu tinha certeza que eu era o única pessoa naquele estádio, em São Januário, que no final do jogo iria para o vestiário do time perdedor, porque não tinha o que comemorar, não tinha o que comemorar. Agora, tem um lado que eu nunca mais vou esquecer, que foi a confiança que os 2 treinadores tiveram de que que eu seria ético em não passar nada de um para o outro e tal. Então, isso eu agradeço muito ao Abel, ao Mancini, mas nunca mais. Negócio de mesma competição. Obrigado, Evandro. Ô, Evandro, te escutando, o que me vem assim no papel, por exemplo, de um atleta seu,
né, de um atleta que você, por exemplo, passou os últimos meses, né, junto. É difícil chegar, né, como você falou, conquistar, mesmo porque o futebol, principalmente brasileiro, não está acostumado a aumentar o coach, mas é com certeza muito difícil mudar. Para o atleta que fica, deve ser um buraco enorme, né? Como é que você vê isso? Olha, é uma pergunta complicada essa. É uma Essa pergunta é, complicada. É mas foi me dando uma complicada. satisfação de ver o mental É. coach. Eu venho de outras indústrias, né? Aham, Então, aham. assim, isso já é um presente quando você Mas, está. Heloísa, deixa eu te falar uma coisa. A Medina sabe disso. O nome hoje é mental coach, mas eu já fui motivador, já cada hora me dão um nome. Eu sou ligado. Seja o que for, É, seja o que é for, você ter alguém que te ajuda a enxergar a árvore e a isso, floresta, alguém que está do seu isso, lado, é difícil isso. no mundo corporativo de onde eu venho. Quando você me conta isso no futebol, ainda é muito raro. Então, fala um pouquinho É, de quem fica agora. olha, eu vou te falar uma coisa. Você agora está falando isso, eu estou me lembrando que eu tive uma série de ex-atletas que depois eu fui trabalhar como treinador. Isso é bom sinal, isso é um sinal muito legal. Então, tem aí o Dunga, Ricardo Gomes, o meu querido amigo Caio Júnior, saudoso Caio Júnior, vários ex-atletas que depois me convidaram para trabalhar com treinador. Isso é um excelente sinal, é um sinal de que ficou alguma coisa. O carinho, quando eu encontro com ex-atletas, isso também é muito legal. Mas é aquela coisa, né? Os que passam em nossas vidas nunca vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Eu também. Ou você acha que eu saí feliz da vida agora do Flamengo, partindo para uma nova etapa da minha vida? A vida de todos nós é feita de fases. É feita de fases. Muitas vezes elas são muito delimitadas. A gente sabe que mudou de fase. No futebol a gente sabe, mudou um treinador, muda a comissão técnica. É uma fase que se encerra ali. Mas na vida é a mesma coisa. Na vida corporativa, você dentro da empresa você passa por diversas fases. A própria empresa passa por diversas fases. E é muito importante a gente ter consciência dessas fases para poder saber priorizar as coisas, porque tem coisas que são irrelevantes numa fase e são determinantes em outra. Às vezes você está brigando por uma coisa determinante na atual fase que não tem nada a ver, a determinante na outra fase. E quando você ou não enxerga, ou não tem alguém que possa ajudar a enxergar, você se atrapalha. Aí entra a fórmula do Tim Gallwey. Você se atrapalha, aí baixa o teu potencial, baixa o seu desempenho. Mas faz parte dos ciclos da vida das pessoas. Tem pessoas que passam ali naquele momento e deixam um legado. Eu procuro sempre, por isso que eu falo, eu procuro desfrutar tudo na minha vida, porque eu sei que são momentos únicos. Excelente. Tô sentindo mais pela perda, sabe? Mas Não, eu mas adorei, né? olha, Até para a foi gente assim. prestar atenção do que a gente está deixando e do que a gente está absorvendo para levar com a gente. Muito bacana. Eu Obrigada. aprendi a amar as coisas que eu estou tendo. Porque a gente fica querendo sempre mais e tal. Porque tudo que a gente almeja está no patamar acima do que nós nos encontramos hoje. Então, quando você almeja um título, você vai ter que crescer para conquistar aquele título. Muitos sabem que a equipe que consegue é aquela que mais cresce ao longo da competição. Então, faz parte de qualquer conquista o crescimento. Isso é básico. Mas o caminho do crescimento é que é fantástico. E eu procuro, de alguns anos para cá, desfrutar cada etapa e procuro compartilhar isso. E aí as pessoas, constatando isso, entram naquele estado, Medina, de você estar num ambiente onde você se sente bem. Sabe quais são os sinais? Eu gosto muito de perceber sinais. Você já deve ter trabalhado, Medina, em lugares que o treinamento está marcado para as 4, 20 para as 4 está chegando o pessoal. Termina no campo às 6 horas, 6h15, não tem mais ninguém no vestiário. Agora, no Flamengo, treino às 4, 2h30 já tinha gente chegando. Treino terminava às 6 no campo, até 8 tinha gente lá. Gente que eu falo, jogadores. Jogadores.
Então, são sinais que mostram que as pessoas estão desfrutando. Então, você via o Flamengo em campo, você via prazer, você via eles desfrutando. Não tinha sobrepeso sobre ninguém, porque existia uma coisa chamada pensar como equipe. E aí você dividia a responsabilidade. Claro, a qualidade individual, um grupo fantástico, uma mentalidade incrível de todos eles, eu trabalho de excelência para chegar nesse ponto. Evandro, a nossa série é propósito, né? Falar sobre o propósito, né? Como a Elo destacou no início, e a gente tinha muita convicção de que a entrevista com você ia fluir bem nesse sentido, de a gente estar falando direto e indiretamente sobre o propósito. Mas eu queria que você assim, desse um depoimento final, né, em relação a propósito e prazer, né? Na medida que você tem o prazer em relação àquilo que você faz, porque está alinhado ao teu propósito. Você é um exemplo vivo disso, né? Como é lidar com isso com jogadores que muitas vezes têm aquele prazer que você chama de prazer momentâneo à frente do prazer duradouro, que é aquele que realmente, no meu modo de entender, é o que está ligado ao propósito, né? Como é que é lidar com isso, Evandro? Quando a gente chega num lugar onde não existem jogadores que nunca ganharam coisas grandes, é mais difícil. Quando você chega num lugar que tem os 2, 3 que já ganharam coisas grandes, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque é fácil você dizer, conversa com o fulano, vê como é bom ser campeão. E eles têm a linguagem deles, eles têm os códigos deles, e eles passam a compartilhar algumas coisas, algumas ideias que vai puxando o grupo todo para cima. Eu trabalho muito, Mídia, com uma coisa da física quântica chamada massa crítica. Ou seja, quando você atinge um grupo mínimo de jogadores, no caso do futebol, você desencadeia o processo. Porque tem profissionais que, não entendendo muito bem os códigos do futebol, ficam tentando atingir todo mundo. Todo mundo não precisa. Atinge a massa crítica que o processo é desencadeado. Então, quando você tem o testemunho de astronautas, vamos usar a linguagem que eu já usei aqui, o testemunho de astronautas, você acelera o processo. Quando você fica só no papo do astrônomo, é mais complicado, mas você tem que ser astrônomo, não tem astronauta ali. E aí, eu vou dar uma ideia que tem me ajudado muito. Eu tenho estudado já há alguns anos as gerações, a teoria das gerações. Porque dentro de um grupo de profissionais de futebol, você tem diversas gerações. Geração Z, Y, X, às vezes baby boomers, tudo ali misturado. E você tem que tirar o melhor de cada um dos jogadores para a equipe estar fortalecida. Tem muitos treinadores hoje que não estão conseguindo mais entrar nos atletas da geração Z e Y, porque a linguagem não é adequada, os exemplos não são adequados. Então, uma dica. A geração Z e Y, que é dos jogadores de futebol hoje, eles fecham os ouvidos para conselhos e abrem os olhos para exemplos. Quando você não tem astronauta, para você atingir o teu propósito, você tem que incentivar o prazer e trabalhar com exemplos inspiradores, principalmente do dia a dia. Você trabalhando com exemplos inspiradores, você, peraí, se ele consegue, eu também consigo. Puxa, se ele atingiu esse propósito e tal. Então, são algumas estratégias. Eu sou apaixonado por estratégias. Eu adoro estratégias. Os desafios me atraem porque eu sei que eu vou desenvolver estratégias novas. O próximo desafio que eu estou indo, com certeza, vai ser totalmente diferente do Flamengo, e eu vou desenvolver outras estratégias. E como faz parte, o crescimento faz parte da minha vida, me atrai muito, eu procuro compartilhar isso. Então, propósito, conquistas, prazer, exemplos inspiradores, mesmo que não haja astronautas no grupo.
Excelente. Como a gente falou nos bastidores, vai chegando esse momento, a gente fica querendo muito mais. Mas para esse momento juntos, primeiro, super obrigada. E depois, se você pudesse fazer os seus comentários finais em cima daquele desejo maior que nos une também, que é o desejo de transformar o futebol brasileiro dentro de uma visão sistêmica que é a sua. Quais seriam os principais elementos que você faria a transformação, se tivesse o poder de tocar nos principais? Eu vou falar de uma forma bem geral que abrange uma série de coisas. Faz parte do meu projeto de vida contribuir nesse propósito, porque os 4 anos que eu estive fora, e provavelmente voltarei a estar lá fora, a gente vê melhor o contraste do que está acontecendo lá fora do que está acontecendo aqui dentro. Foi preciso ter esse contraste aqui dentro para as pessoas poderem sair da zona de conforto. O que significa sair da zona de conforto? E não estou falando só de treinador. Significa aprender a pensar fora da caixinha. Se nós continuarmos pensando e agindo da mesma maneira, nada vai se modificar. Agora, se nós começarmos a pensar fora da caixinha, observar exemplos inspiradores, não é copiar e colar, porque isso também não dá certo. É observar, copiar, contextualizar e aplicar. E aí fazer os ajustes. Mas o pulo do gato é pensar fora da caixinha, exemplos inspiradores e aprender a fazer uma boa contextualização, porque, a meu ver, é o que mais está faltando no futebol brasileiro aí. São essas coisinhas aí. E se a gente, cada um na sua área, pensar um pouquinho a respeito disso, com certeza nós vamos começar a funcionar de uma forma diferente.